O caminho de Francisco, quando a fé venceu a violência. Francisco tinha 42 anos, mas parecia carregar o peso de 60. As rugas profundas em seu rosto não vinham só do trabalho duro como pedreiro, mas das noites em claro, do remorso e da vergonha que o consumiam. Há 3 anos, sua vida havia se tornado um pesadelo depois que sua esposa, Maria, o deixou, levando consigo os 2 filhos mais novos. O que restou foram os 2 adolescentes, Pedro, de 16, e João, de 14. E foi com eles que Francisco perdeu o pouco de controle que ainda tinha. Ele nunca havia sido um homem violento. Criado em uma família humilde do interior de Minas Gerais, aprendeu cedo a valorizar o trabalho e a honestidade. Mas depois que Maria foi embora, algo dentro dele se quebrou. A raiva pela solidão, a frustração de não conseguir sustentar os meninos sozinho e a bebida, que antes era só um alívio nos fins de semana, se tornaram seus companheiros diários. As discussões com Pedro e João, que antes eram apenas desentendimentos normais da adolescência, escalaram para gritos, empurrões e, finalmente, tapas. Francisco batia nos filhos. Não com socos, não com chutes, mas com tapas fortes no rosto, puxões de orelha, beliscões que deixavam marcas. E depois, quando a culpa o sufocava, chorava sozinho no quarto, prometendo a Deus que nunca mais faria aquilo. Até a próxima vez. Até que uma noite, depois de mais uma briga feia, Pedro, com os olhos vermelhos de chorar, olhou para o pai e disse: "Eu não aguento mais, pai. Ou o senhor muda, ou a gente vai embora também. A gente não é seu saco de pancada." Aquelas palavras foram como uma faca no peito. Francisco caiu sentado na cadeira da cozinha, tremendo. Ele sabia que os meninos falavam sério. E se eles fossem embora? Ele ficaria sozinho de verdade. Sem família, sem propósito, só com o álcool e o remorso. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Ana, uma senhora quietinha que sempre o cumprimentava com um sorriso. Ela era da Congregação Cristã no Brasil, aquela igreja simples, sem instrumentos, onde os irmãos se vestiam com modéstia e cantavam hinos de coração. Francisco nunca havia entrado numa igreja na vida, mas algo o levou a bater na porta de Dona Ana no dia seguinte. "Dona Ana, a senhora acha que Deus pode me ajudar?" Perguntou, olhando para os próprios pés, envergonhado. A velhinha, com seu vestido longo e cabelos brancos presos em um coque, olhou para ele com olhos cheios de compaixão. "Meu filho, Deus não só pode, como está esperando por você. Venha comigo hoje à noite. A reunião começa às 7h30. Francisco entrou na pequena sala de cultos da congregação com o coração batendo forte. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira, uma mesa coberta com uma toalha branca no centro. Não havia altares chamativos, nem bandas, nem telões. Só irmãos e irmãs vestidos com recato, alguns de cabeça coberta, outros com ternos modestos. O ancião, um homem de voz serena e postura respeitosa, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Os hinos começaram a ser entoados sem acompanhamento musical, só vozes unidas em harmonia. Francisco não conhecia as letras, mas algo naqueles cânticos o tocou profundamente. Era como se cada palavra fosse uma oração sincera, vinda do fundo da alma daqueles que cantavam. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram e, de pé, contaram como Deus havia os livrado de doenças, de dívidas, de vícios. Um deles, um homem de meia idade, falou sobre como a bebida quase destruiu sua família, até que, pela fé, conseguiu se libertar. Francisco sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele não era digno de estar ali. Não depois do que havia feito com seus filhos. Mas quando o ancião fez o convite para que aqueles que precisavam de oração se levantassem, ele, tremendo, se pôs de pé. "Irmãos, peço que orem por mim", disse, com a voz embargada. "Eu tenho magoado meus filhos. Tenho sido violento, tenho falhado como pai. Não quero mais isso. Preciso de ajuda." Não houve julgamento. Não houve olhares de reprovação. Ao contrário, vários irmãos se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar. O ancião, com voz firme mas cheia de amor, liderou a súplica. "Senhor, toca neste irmão. Lava seu coração, dá-lhe forças para vencer o mal, restaura sua família, ó Deus. Em nome de Jesus, amém." Francisco chorou como nunca havia chorado.
Sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dele mesmo, mas de algum lugar além. Quando saiu da igreja naquela noite, levou consigo um pequeno Novo Testamento que Dona Ana lhe deu, com a promessa de que voltaria no domingo para a Santa Ceia. Os dias seguintes não foram fáceis. A tentação de beber ainda vinha, e a culpa pelos anos de maus tratos pesava. Mas Francisco começou a ler a Bíblia todos os dias. Aprendeu sobre o perdão, sobre o amor de Deus, sobre a força que vem da oração. E, o mais importante, pediu perdão aos filhos. Pedro e João, desconfiados no início, começaram a notar a mudança. O pai parou de beber. Parou de gritar. Começou a chegar em casa no horário, a sentar com eles à mesa, a perguntar sobre a escola. Uma noite, João, que sempre foi o mais tímido, olhou para Francisco e disse: Pai, a gente também errou. A gente também falava coisas feias pro Senhor. A gente quer que o Senhor fique bem. Aquelas palavras foram como bálsamo. Francisco abraçou os meninos, chorando de gratidão. Mas o maior teste ainda estava por vir. 2 semanas depois, Pedro adoeceu gravemente. Uma forte infecção renal o deixou acamado, com febre alta e dores insuportáveis. O médico do posto de saúde disse que precisava de remédios caros e, se não melhorasse em 2 dias, teria que ser internado. Francisco não tinha dinheiro. O desespero tomou conta dele. Foi então que se lembrou das palavras do ancião: Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Naquela mesma noite, levou Pedro à igreja. Os irmãos oraram com fé, ungi-lo com óleo, clamando a Deus pela cura. Francisco, de joelhos, suplicou: Senhor, eu não mereço nada, mas te peço por meu filho. Curai-o, Senhor. Em nome de Jesus. Na manhã seguinte, Pedro acordou sem febre. A dor havia passado. Em 1 semana, estava completamente restabelecido. O médico, surpreso, disse que era uma melhora inexplicável. O milagre da cura de Pedro foi o sinal que Francisco precisava. Ele, Pedro e João foram batizados nas águas em uma cerimônia simples e cheia de significado, diante dos irmãos que agora eram sua família espiritual. A vida deles mudou para sempre. Anos depois, Francisco, já como cooperador na igreja, muitas vezes se levantava para dar seu testemunho. Falava sobre como Deus o tirou do lodo da violência e do álcool, como restaurou sua família, como a fé simples, mas verdadeira, da congregação cristã no Brasil havia sido seu refúgio. Irmãos, dizia ele, com os olhos brilhando, eu aprendi que ninguém está tão perdido que Deus não possa alcançar. Não importa o que você fez, não importa quão fundo você caiu. Se você se humilhar, se buscar a Deus de verdade, Ele vai te erguer. Não é a igreja que salva, não são os homens. É Jesus. E Ele está vivo, atuando hoje, como atuou na minha vida. E então, com a voz embargada, acrescentava: E se Deus fez isso por mim, que não merecia nada, imagine o que Ele pode fazer por você. Naquela noite, depois do culto, um jovem chamado Mateus se aproximou de Francisco. Ele tinha os olhos vermelhos, as mãos trêmulas e um cheiro forte de cerveja no hálito. Com a voz quebrada, confessou: Irmão, eu ouvi seu testemunho e eu não aguento mais. Estou igual ao Senhor estava. Minha mulher me deixou, perco emprego atrás de emprego, e quando bebo, fico violento. Já bati até na minha mãe. Não sei mais o que fazer. Francisco olhou para aquele rapaz e viu seu próprio passado refletido nele. Não houve julgamento, nem palavras duras. Apenas um abraço apertado e um convite sincero. Venha comigo. Vamos orar. Levou-o até um canto tranquilo do salão, onde os dois se ajoelharam. Francisco orou com fé, pedindo a Deus que quebrantasse aquele coração endurecido, assim como um dia quebrantara o seu. Mateus chorou como uma criança, e naquele momento, algo mudou. Nos dias seguintes, Francisco não o deixou sozinho. Levou-o aos cultos, apresentou-o aos irmãos, ajudou-o a arrumar um trabalho honesto. A igreja abraçou Mateus como um filho pródigo. E, pouco a pouco, a luz de Deus foi entrando em sua vida. 1 ano depois, foi Mateus quem subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a Bíblia na mão e lágrimas nos olhos, contou como Deus o havia livrado das drogas, do álcool e da violência.
Sua mãe, sentada na primeira fileira, chorava de alegria. Sua esposa, que havia voltado para casa, segurava a mão dele com gratidão. Eu pensei que não tinha mais jeito, disse Mateus, olhando para Francisco. Mas Deus usou um homem que já esteve no meu lugar para me mostrar que a misericórdia dele é maior que qualquer pecado. E assim, a história de Francisco, que começou com dor e rebeldia, se multiplicou em outras vidas. Porque na congregação cristã no Brasil, o milagre não é só uma história do passado. É uma realidade que se repete todos os dias, quando corações quebrantados encontram a graça de um Deus que nunca desiste de ninguém. E quem sabe? Talvez, enquanto você lê estas palavras, mais alguém esteja sendo tocado, mais uma família esteja sendo restaurada, mais um milagre esteja começando. Porque Deus ainda opera. E Ele quer operar na sua vida também. Na mesma semana em que Mateus voltou para casa, uma mulher chamada Ana chegava pela primeira vez à congregação cristã no Brasil. Ela entrou com os olhos baixos, as mãos trêmulas e o coração pesado como chumbo. Havia anos que carregava uma dor que parecia não ter cura, a perda do filho, vítima de uma doença que os médicos não conseguiram vencer. Desde então, Ana havia se fechado para o mundo, achando que Deus a havia abandonado. Se ele existisse, não teria deixado meu menino partir, murmurava entre lágrimas todas as noites. Mas naquela tarde, algo a levou até a porta da igreja. Talvez fosse o convite sincero de uma vizinha, que há meses orava por ela em silêncio. Talvez fosse apenas o cansaço de viver sem esperança. Quando entrou, o coro dos irmãos cantava um hino suave, e as palavras pareciam abraçar sua alma ferida: Deus não te deixou, não. Ele está contigo, mesmo quando não enxergas. Ana sentou-se no último banco, tentando conter as lágrimas, mas elas escorriam sem permissão. Foi então que a irmã Marta, uma serva de Deus conhecida por seu dom de consolo, aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Não disse nada a princípio. Apenas seguiu o culto, como se estivesse ali só por Ana. Quando o pastor começou a pregar sobre a ressurreição de Lázaro, como Jesus chorou com as irmãs antes de operar o milagre, Ana sentiu algo estremecer dentro dela. Não era só a dor revivida, mas uma pequena centelha de fé, quase apagada, que ainda teimava em arder. Ao final do culto, a irmã Marta tomou suas mãos e disse com voz firme, mas cheia de amor: Minha irmã, eu também perdi um filho. Há 10 anos. E por muito tempo, achei que não ia conseguir viver sem ele. Mas foi aqui, nesta casa, que aprendi uma coisa: Deus não tira a dor como num passe de mágica. Ele entra nela conosco. E quando a gente entrega para ele, ele transforma até as nossas lágrimas em semente de vida nova. Ana olhou nos olhos dela e viu ali uma paz que não entendia. Como aquela mulher conseguia sorrir depois de uma perda tão grande? Foi então que a irmã Marta contou como, após anos de luta, Deus a usou para abrir um grupo de apoio a mães enlutadas na igreja. Como muitas, ao compartilharem sua dor, encontraram forças para seguir não porque esqueceram seus filhos, mas porque aprenderam a viver com eles de um jeito diferente, guardados no coração, mas não mais como uma ferida aberta. Você não precisa entender tudo hoje, disse Marta, apertando suas mãos. Só precisa deixar Deus te abraçar. Ele não te abandonou, Ana. Ele está aqui, esperando você voltar para ele. E foi assim que, naquela noite, Ana ajoelhou pela primeira vez em anos. Não teve palavras bonitas, nem oração decorada. Apenas chorou, e entre os soluços, balbuciou: Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinha. Não houve trovões, nem voz do céu. Mas algo dentro dela se quebrou, não de dor, mas de alívio. Como se um fardo invisível tivesse sido tirado de suas costas. Nos dias que seguiram, Ana voltou. Primeiro, só para ouvir. Depois, para participar. E então, para servir. Pouco a pouco, a mulher que chegara arrasada começou a sorrir de novo. Não era um sorriso forçado, mas aquele que nasce quando a gente descobre que, mesmo no vale mais escuro, a mão de Deus nunca nos solta. Um ano depois, Ana estava à frente daquele mesmo grupo de apoio, estendendo a mão para outras mães que, como ela, achavam que não havia mais esperança. E toda vez que uma delas olhava nos seus olhos e perguntava: Como você conseguiu? Ana respondia com a mesma verdade que a irmã Marta lhe dissera: Não fui eu. Foi Deus. Ele não apaga a saudade,
mas ele enche os espaços vazios com a sua presença. E isso, minha irmã, é um milagre que só quem passa entende. Enquanto isso, em outra cidade, um jovem chamado Lucas, viciado em drogas há quase uma década, recebia um folheto da Congregação Cristã no Brasil das mãos de um irmão que, anos antes, também havia sido escravo das mesmas ruas. O folheto não tinha imagens chamativas, nem promessas de riqueza. Apenas um versículo: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Lucas amassou o papel e jogou no chão, mas aquelas palavras ficaram martelando em sua mente como um prego. 3 dias depois, exausto e sem mais para onde ir, ele entrou na igreja. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, mas sabia que precisava de ajuda. E ali, entre irmãos que não o julgaram, que já haviam visto o pior e mesmo assim acreditavam no melhor, Lucas encontrou não só a libertação das drogas, mas um propósito. Hoje, ele é um dos muitos obreiros que saem às ruas para buscar aqueles que, como ele, acham que não têm mais saída. Essas histórias de Francisco, Mateus, Ana e Lucas não são exceções. São apenas algumas das muitas que acontecem todos os dias, em cada congregação, em cada cidade onde a obra de Deus está viva. Porque na congregação cristã no Brasil, o milagre não é algo que se espera só para os outros. É uma realidade para quem crê. Talvez você esteja lendo isso hoje e pense, mas o meu caso é diferente. Minha dor é grande demais. Meus erros são imperdoáveis. Se for assim, saiba que você está exatamente no lugar onde Deus mais gosta de agir. Ele não escolhe os perfeitos, e ele transforma os quebrantados. Não olha para o que você foi, olha para o que você pode ser com ele. E se ainda resta uma dúvida no seu coração, faça como Francisco fez, dê um passo. Entre. Ore. Confie. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda restaura. E o maior milagre que ele quer fazer não é só na sua vida, mas através da sua vida, para que outros, ao te verem, possam dizer: se Deus fez isso por ele, por ela, quem sabe não pode fazer por mim também? A porta da igreja está aberta. O convite é para você. E o milagre? Ele já começou. Era uma noite de quarta-feira na congregação cristã no Brasil, e o templo estava cheio daquele calor humano que só existe quando corações quebrantados se reúnem em busca de algo maior. As luzes amareladas das lâmpadas penduradas no teto iluminavam os rostos cansados, mas esperançosos. No fundo, perto do púlpito, Irmã Maria seguirá com os olhos fechados, as mãos trêmulas ainda apertando o lenço molhado de lágrimas. Ela tinha chegado ali arrastando uma dor que parecia não ter fim, o diagnóstico de uma doença que os médicos disseram ser sem cura, os remédios que já não faziam efeito, e aquele medo que apertava o peito toda vez que olhava para os filhos pequenos. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra um sinal, havia sussurrado ao entrar, quase sem fé, quase sem forças. Mas algo dentro dela, uma vozinha que não queria calar, a fez sentar naqueles bancos de madeira polida pelo tempo e pelas mãos de tantos que, como ela, já haviam se ajoelhado ali em busca de um milagre. O culto seguia com os hinos que ela conhecia de infância, aquelas melodias que a avó cantava enquanto fazia o almoço. Lava-me, Jesus, lava-me, a voz dos irmãos ecoava, e de repente, era como se cada palavra fosse só para ela. Quando o pastor começou a orar, não foi com palavras bonitas ou discursos longos. Foi com aquela simplicidade que só quem já viu Deus agir de perto tem. Meu Deus, aqui tem gente que veio com o coração partido, com o corpo doente, com a alma cansada. Mas o Senhor não desiste de ninguém. Hoje, o Senhor vai tocar nessas vidas. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz. Uma paz tão profunda que Irmã Maria abriu os olhos de repente, como se tivesse acordado de um sonho ruim. As lágrimas secaram. O peso no peito sumiu. E, sem entender direito, ela sentiu as mãos quentes não de febre, não de dor, mas de uma energia que parecia vir de dentro para fora. Levou a mão ao rosto e percebeu, não doía mais. Não doía nada. Ao seu lado, a irmã Carla, que já a conhecia há anos, olhou assustada. Maria, seu rosto, está diferente. Ela não sabia explicar, mas a pele antes amarelada pela doença agora tinha um brilho, os olhos antes opacos agora refletiam uma luz que não era das lâmpadas do templo. Maria se levantou, trêmula, e deu alguns passos.
sem tontura, sem fraqueza. Só força. Só vida. Glória a Deus! Alguém gritou do fundo. É um milagre. Outras vozes se juntaram, e em segundos, o templo inteiro estava de pé, louvando, chorando, agradecendo. O pastor, com os olhos brilhantes, apenas sorriu e disse: Isso, meus irmãos, é o Deus que ainda opera maravilhas. O mesmo Deus que sarou Maria hoje é o Deus que quer sarar você, seja qual for a sua dor. Maria não precisou de exames para saber que estava curada. Nos dias seguintes, os médicos, incrédulos, balançavam a cabeça diante dos resultados. Isso não tem explicação médica. Mas ela sabia. E todos na igreja sabiam. Porque aquele não era só mais um culto. Era uma prova viva de que, quando a fé encontra a graça, os impossíveis se tornam possíveis. Hoje, anos depois, Irmã Maria está ali, toda quarta-feira, no mesmo banco onde recebeu seu milagre. Não para contar sua história como um troféu, mas para estender a mão para quem chega com o mesmo desespero que ela já teve. Se Deus fez por mim, ela diz, olhando nos olhos de cada visitante, Ele pode fazer por você. Basta acreditar e dar o primeiro passo. Porque a porta continua aberta. O convite ainda está de pé. E os milagres? Eles nunca pararam. O último suspiro da dúvida. Naquela quarta-feira, quando a jovem mãe entrou arrastando o filho nos braços, um menino de olhos fundos e pele amarelada, diagnosticado com uma doença que os médicos chamavam de sem cura, Irmã Maria não precisou de palavras. Apenas se ajoelhou ao lado deles, como outrora alguém havia feito por ela. E orou. Não foi uma oração de fórmulas, mas de lágrimas. Não de exigência, mas de entrega. Quando o menino abriu os olhos, depois de 3 dias sem reagir, o primeiro som que saiu de sua boca foi um nome: mamãe. Os exames da semana seguinte confirmaram o que os olhos já viam: o tumor havia desaparecido. Os médicos, mais uma vez, calaram-se. A ciência não tinha respostas, mas o coração daquela mãe e o da igreja inteira sabia a verdade. A fé não divide o possível do impossível, ela revela que Deus habita em ambos. A lição que fica. Anos depois, o menino, agora um adolescente saudável, volta à igreja toda quarta-feira, não por obrigação, mas por gratidão. Ele ajuda a arrumar as cadeiras, como fez sua tia Maria quando ele era pequeno. E assim, o ciclo continua. Quem foi curado cura, quem foi abraçado abraça, quem recebeu misericórdia estende a mão. Porque milagres não são apenas eventos, são sementes. Eles nascem quando a dor encontra a esperança, crescem quando a gratidão se torna ação e frutificam quando quem foi salvo se torna ponte para outros. A porta da igreja permanece aberta, mas a verdadeira porta é a do coração, e ela só se abre por dentro. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que escolhem acreditar. E o maior milagre não é a cura, mas a coragem de confiar quando tudo diz que não há saída.